Olá, pessoal! Aqui é a professora Evelyn e eu convido todos vocês a participarem da nossa primeira aula. Bom, vamos falar um pouco sobre os elementos das artes visuais. Então, no que entende, sobre conceitos, arte visual é todo tipo de expressão artística que é captada pela visão, ou seja, por todos os recursos e elementos visuais. Bom, pessoal, então, após compreender esse conceito de arte visual, é interessante que a gente compreenda também que a expressão artística captada pela visão, ela pode ser definida conforme o meio em que se vive, né, ou a mídia que se assiste, ou o desenho que se produz, ou a pintura ou a escultura. Qual é a forma de arte que você se alimenta, né? Então, isso vai variar muito de acordo com aquilo que você tem contato. Então, nós temos aí trabalhos de arte visual, que elas são consideradas composições. E para que a gente possa compreender melhor, nós temos que conhecer todos os elementos que vão estruturar as linguagens artísticas. Ou seja, nós temos o ponto, como um dos elementos, é o ponto inicial, é do ponto que inicia todos os outros elementos. Então, o ponto ele vai ser uma forma, a menor unidade perceptiva que o nosso olho pode ver, né? Nós vamos ter aí várias dimensões do ponto. É um instrumento que desenha, né? Ele é desenhado por meio de lápis, canetas, pincéis e tudo mais. E também vai ter uma pressão que é exercida pela mão que o traça, ou seja, faz um exercício aí, pega uma caneta, coloca sobre a folha branca e aperta, você vai ver que vai sair um ponto. Desse ponto você pode iniciar qualquer desenho que seja, uma linha, um traço e por aí vai. Nós vamos ter a linha, que é aquilo que é composto após a introdução de um ponto, né? Então, vai ser um sistema codificado da visão. Então, nós vamos ter uma linha que é formada de um ponto a outro, certo? Então, quem desenha traça linhas e com elas exprime uma forma, que é mais um dos nossos elementos da linguagem visual. Então, a forma ela vai estar presente nas imagens que foram compostas em pinturas, fotografias, desenhos e em outros lugares também. E nos vídeos e filmes nós vamos encontrar as formas como esculturas, tá? Nos objetos em relevos e edifícios. E mais um outro elemento que é interessante de se observar é a textura, certo? Que é um relevo em sua superfície. Um exemplo, passa a mão no seu cabelo. Você vai sentir a textura do seu cabelo. Passa a mão em cima, passa uma das suas mãos em cima da sua outra mão. Você vai sentir que a sua pele tem uma certa textura, diferente da textura da mão da sua mãe, do seu pai, do seu irmão. Então, o nosso corpo também possui certas texturas. E daí você pode comparar também com a textura da parede, certo? Bom, um outro elemento que é importantíssimo na linguagem visual é a figura, que ela vai ser construída a partir de todas essas linhas que foram formadas pelos pontos. Então, elas vão se ajustando à maneira a constituir uma figura. E aí nós vamos ter figuras geométricas e figuras abstratas também. Em relação ao espaço, nós podemos falar dele de duas formas. O tridimensional, que é o espaço real no qual nós ocupamos, certo? Que são figuras que possuem altura, largura, profundidade, ou seja, ocupa um lugar no espaço. Então, nós temos aí exemplos da arquitetura, da escultura, objetos utilitários. O nosso quarto, né, é um grande exemplo. Já o espaço bidimensional, ele pode ser representado na tela, na tela da pintura, né? Ou uma folha de papel, que tem apenas uma superfície, certo? E a cor, que é um elemento determinante também na pintura, certo? Então, nós vamos ter aí a cor constituída de duas formas, por meio do efeito da luz ou por meio do efeito da pigmentação, né? A gente pode estar aí subtraindo cores a partir de uma pigmentação de uma canetinha, de um lápis de cor, de um giz de cera, ou coisas que são estudadas pela química também. Bom, aqui nós vamos ter uma atividade para a gente reforçar o aprendizado, aquilo que a gente compreendeu no discurso teórico.
Então, aqui é simplesmente uma cruzadinha que você vai preencher aí de forma horizontal, 5, 7 e 10, e de forma vertical, a questão 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9. Então, só um exemplo claro. Lá no 5, né? Impressão produzida no olho pela luz. Qual seria o elemento que caberia nesta sequência aqui? Então, vamos lá, na 5, né? Qual é o último elemento que nós questionamos, que eu expliquei para vocês? A cor. Então, tá vendo? Tá bem simplesinho, bem explicadinho. Então, vocês vão retomar ao conteúdo para tirar essas dúvidas caso surjam. Bom, na atividade 2, vocês vão associar os elementos das artes visuais aos elementos, né, da pintura, da arquitetura, do desenho, certo? Então, só um exemplo claro, essa primeira imagem aí, nós vamos ter uma obra de arte, uma pintura executada pelo artista George Seurat. Ele é foi um artista da corrente do impressionismo, e ele trabalhava-se com pontilhismo. Então, qual é a utilização, qual elemento foi utilizado para compor essa obra? Ponto, linha, forma ou textura? Entenderam? Então, essa é a atividade. Fico à disposição para qualquer dúvida e para qualquer questionamento. E até a próxima.